Gemerson não dá mais, não pode mais ser jogador do Grêmio. É isso mesmo, o jogador falhou mais 2 vezes nos gols do Godoy Cruz hoje no jogo entre Godoy Cruz e Grêmio pela Copa Sul-Americana, não dá mais. E falando sobre a estreia do treinador Mano Menezes, treinador novo, mas futebol nem tão novo assim. E antes de eu começar o vídeo, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, curtir, comentar, compartilhar, porque ajuda demais a gente a seguir levando esse conteúdo para vocês. Bom, noite dessa quinta-feira, a gente teve lá no estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza, na Argentina, Godoy Cruz e Grêmio, terceira rodada da primeira fase da Copa Sul-Americana, Godoy Cruz 2, Grêmio também 2. O jogo marcou a estreia do treinador Mano Menezes à frente do comando técnico do Grêmio. Já deu para observar algumas pequenas mudanças no pequeno trabalho até agora do Mano Menezes à frente do Grêmio em relação ao que a gente viu nos primeiros 3 meses e meio de ano com o treinador argentino/boliviano Gustavo Quinteiros. O que deu para ver de diferença é uma equipe que não tem uma marcação de pressão tão alta. Então as linhas jogam um pouco mais baixas, não precisa aquela correria toda defensiva e tendo bola nas costas com facilidade como tinha no trabalho do Gustavo Quinteiros. Isso mudou um pouco e já foi perceptível na partida de hoje, mas uma coisa que eu tinha como visão, que era o Gemerson indo mal também por conta das linhas altas. Ele tinha essa dificuldade até por ser um zagueiro lento. E eu estava equivocado. Ele sim ia muito mal com Gustavo Quinteiros, muito por conta das linhas altas, mas hoje com linhas mais baixas ele fez uma partida até pior. Foi uma partida horrorosa do Gemerson, os 2 gols do Godoy Cruz em cima dele, então eu me equivoquei nos últimos vídeos, me equivoquei nos programas ao vivo, nas lives do programa Hora do Jogo, porque mesmo assim o Gemerson foi muito mal. Falando um pouquinho mais sobre a partida, o Godoy Cruz tentou pressionar um pouco mais no início do jogo, o Grêmio se segurou bem, a partir dos 10 minutos começou a ter um domínio razoável ali da partida, mesmo com um pouco menos de posse de bola, mas chegava, ainda que poucas vezes, com maior perigo. Foi um jogo que foi se desenrolando ali pelos 30 minutos do primeiro tempo, sem acontecer muita coisa. Uma das poucas boas jogadas do Grêmio na primeira etapa, o Edenilson, que estava sumido do jogo, fez 1-0 para o Grêmio. Edenilson, que era um dos jogadores mais perdidos ali nesse início de primeiro tempo, assim como o Monsalve, que entrou como esse meia armador e não jogou bem. Ele sai no segundo tempo, o Cristaldo entra, o Cristaldo até hoje eu achei mais voluntarioso, achei que participou mais do jogo, tentou auxiliar um pouco mais na marcação, mas produziu pouquíssimo ali enquanto meio campista mesmo. Bright White, mais uma vez o melhor do time, participou muito do jogo, sempre criando as melhores situações de gol da equipe, ele que dá o passe pro gol do Edenilson. No segundo tempo o Grêmio volta mais defensivo, com a vantagem de 1-0 construída no primeiro tempo, mas não consegue mais jogar, não consegue ter muito a bola, não consegue ter muitos contragolpes. A pressão só não foi maior porque o time do Godoy Cruz é bem limitado ali tecnicamente, não é uma boa equipe, tanto que vem muito mal também no campeonato argentino. E o Godoy Cruz, mas o Grêmio se segurava bem, mas o Godoy Cruz chega a um empate numa falha tremenda do zagueiro Gemerson, uma bola alçada para o meio da área, ele e o atacante do Godoy Cruz coloca a mão de referência nas costas dele, para mim não foi falta, ele meio que se joga, o zagueiro do Godoy Cruz cabeceia livre, o Thiago Volpe um pouco adiantado, fora do gol, desiste da jogada também pedindo falta, toma o gol por cobertura, falha grotesca do Gemerson e uma falha grande também para mim do goleiro Thiago Volpe. O Godoy Cruz empata, melhora no jogo, passa a pressionar, o Grêmio tenta fazer ali algumas mudanças, o Aravena entra participando bem, muito voluntarioso como sempre, mas errando muito ali no último passe, até que aos 40 minutos uma enfiada de bola, o Aravena entra na cara do goleiro, finaliza brilhantemente, como eu falei, ele não finaliza bem, ele não tem um último passe bom, mas dessa vez ele foi brilhante, deu uma baita cavadinha por cima do goleiro do Godoy Cruz,
fez o 2-1, parecia que o Grêmio, apesar de não ter feito um grande jogo, sairia lá de Mendonça com os 3 pontos, com uma liderança e com uma classificação encaminhada na Copa Sul-Americana. Mas não foi o que aconteceu. Praticamente no lance seguinte, o Godoy Cruz chega ao segundo gol, o Zé Gravieri, que havia entrado, afastou mal. O Vieri ainda muito errático. Acho que é um jovem que tem potencial, mas ainda é muito errático, ainda tem muitos erros, afastou mal para o meio da área, não tinha ninguém marcando no meio da área, o jogador do Godoy Cruz entrou livre, bateu, e o Gemerson estava marcando o atacante do Godoy Cruz, não conseguiu fazer a marcação, ele desvia, a bola vai no canto e o jogo termina empatado em 2-2. Na reta final, o Godoy Cruz ali nos acréscimos, foram 7 minutos, o Godoy Cruz até pressiona e mais um lance em cima do Gemerson. O Godoy Cruz chega com muito perigo, com uma cabeçada na trave. Então, atuação pobre ainda do Grêmio, uma atuação assim bem fraca, e o Grêmio segue com aqueles erros de sempre, com aqueles jogadores que são muito abaixo. Caso do Gemerson. Lucas Esteves, na lateral esquerda, até fez um primeiro tempo bem interessante, mas no segundo tempo já novamente não conseguiu jogar um bom futebol. Walter Kahneman na zaga, muito bem, mas o Gemerson do seu lado foi terrível. Não tem como a gente ter o Gemerson como titular do time. Eu sei que o Gustavo Martins ainda demonstrou muito pouco e que o Wagner Leonardo estava machucado. O Gustavo Martins também estava machucado. Mas não dá pra gente ter o Gemerson todo jogo atuando. Senão a gente vai levar um monte de gol bizarro, como os 2 que a gente tomou hoje, poderíamos ter tomado mais em erros dele. Não dá, não tem como. Assim, a equipe mostrou um pouco mais, ser um pouco mais organizada com o Mano Menezes. Acho que mostrou algumas evoluções, mas ainda tem muitos erros, ainda tem muitos problemas técnicos, ainda é uma equipe bem incipiente e que eu acho que vai nos trazer bastante desgosto, eu diria, ao longo dessa temporada. Vai ser uma temporada muito difícil para o torcedor gremista. A gente já perdeu o Gauchão para o Inter, viu o Inter ganhar o Gauchão depois de 8 anos. Passamos na Copa do Brasil com as calças na mão. Estamos na vice-lanterna no Campeonato Brasileiro e provavelmente brigaremos contra o rebaixamento até o fim. Na Copa Sul-Americana, com esse futebol, a gente também não vai muito longe, assim como na Copa do Brasil a gente já deveria ter sido eliminado. Com esse futebol a gente também não vai muito longe. Então, o Mano Menezes terá muito trabalho para fazer esse time jogar. Mas galera, deixem nos comentários o que vocês acharam da estreia do treinador Mano Menezes à frente do comando técnico do Grêmio, o que vocês acharam principalmente da atuação do Gemerson, se vocês acharam que a equipe evoluiu em relação ao trabalho do Gustavo Quinteiros. Lógico, um jogo só, mas qual a percepção de vocês nesse sentido e o que esperar aí para o restante da temporada. E lembrando de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, curtir, comentar, compartilhar, porque ajuda demais a gente. Valeu, galera!